no Brasil, principalmente, as pessoas têm muita dificuldade de ter acesso a essas coisas, né? De ter dinheiro mesmo. Você fala assim, eu vou comprar o amaciante ou eu vou pagar uma sessão de acupuntura, sabe? Porque é realmente assim no Brasil, para a maioria das pessoas. Mas esses tratamentos, eles são mais caros no Brasil? Eles são mais caros e remédio é mais barato. Hum. Às vezes, né? Tem remédios, enfim, hoje em dia nem nada é mais barato no Brasil, né? Então, o Sim, mundo inteiro tá caro. Mas, por exemplo, em vez de você pagar uma sessão de acupuntura para sua enxaqueca, você vai lá e compra uma dipirona de R$ 10. entendi. Entendeu? Sim, Então, obviamente, para uma pessoa que não tem dinheiro para fazer um tratamento, alguma coisa assim, um remedinho, um chazinho, e vai nessa e a pessoa fica levando a dor, levando, eu sou mãe, eu tenho que trabalhar, ou eu tenho um trabalho de faculdade, e vai indo, a pessoa vai empurrando a doença, vai empurrando a dor, vai empurrando o problema. E isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? sim. Mas eu comecei a ter mais olhos para isso, literalmente, quando eu entrei numa clínica de fisioterapia e acupuntura para trabalhar, como recepcionista. Ah, sim. Sim, eu já tinha tido contato com a reflexologia, já tinha feito um mini curso, aplicava na família, era bem legal, mas eu não trabalhava com isso. E aí eu fiz na época até eu sempre eu fiz a vida inteira fiz um trabalho voluntário e aí naquela época eu queria um trabalho que me permitisse continuar com esse trabalho voluntário e foi o caso. E eu comecei a observar realmente como era encantador esse universo das terapias integrativas e como a vida das pessoas mudava. Não era uma coisa assim. Eu via gente, por exemplo, chegou uma senhora lá com o rosto desfigurado, assim. Um lado do rosto era totalmente assim, assim, totalmente engrunhado e o outro lado normal. Hum, Ela tinha sofrido um derrame facial, por sim. exemplo. E eu nunca tinha visto nada daquilo. Aí eu fiquei até assustada. Eu falei, a senhora tá bem? Tava ela, não, é porque eu sofri um derrame facial. Ela quase não conseguia falar. E 5 sessões depois, o rosto dessa mulher tava normal. Voltou. Voltou. Ela falava normal igual a gente. Hum, Então, é muito assim, eu via a transformação na vida das pessoas. Gente que tinha sido acidentado com pino na perna, assim, sabe aqueles negócios que parecem antena, assim? sim. Aquilo era muito comum antigamente, eu não sei É, hoje em dia como é que tá, né. faz uns anos já, não sei também. Sim. Mas assim, gente que chegava lá acidentada ou com andador e saía normal, assim. Óbvio, eram muitas sessões, era uma recuperação, era fisioterapia, acupuntura. A pessoa também tinha que adequar o estilo de vida dela, mas acontecia, sabe? E ninguém tava tomando remédio, não tinha médico lá dentro. Era uma recomendação médica, por isso que chama terapias integrativas. Por Elas se quê? integram entre elas e todas essas terapias elas podem se ajudar. Então você vai no médico, por exemplo, para fazer um exame de sangue, ver que você tá com colesterol, essas coisas assim. O acupunturista, o terapeuta, não é todo mundo, mas quem faz acupuntura e quem estuda essas terapias consegue ver, por exemplo, pela língua do paciente se tem algum órgão em desequilíbrio, Olha só. pela cor do branco dos olhos, ou pela sola dos pés, no caso da reflexologia, pelo pulso da pessoa, como que tá o pulso da pessoa, tem os órgãos que estão em desequilíbrio. Então, tem paciente lá que chega que eu falo assim: como que tá? Você fez exame já do fígado? Realmente, eu tô com gordura no fígado, porque a gente vê que tá com desequilíbrio. Não, mas você sabe que algum órgão está em desequilíbrio e sabe qual especificamente é o órgão? Exatamente. E normalmente, qual é o desequilíbrio do órgão? Se ele tá em excesso ou se ele tá em deficiência, se ele tá trabalhando demais, se ele tá com sobrecarga, se ele tá estagnado, e todas essas coisas dá pra ver através esses sinais que o corpo dá. Hum, Às vezes uma mulher chega e fala assim: eu tô com mulher. É que eu tenho muito mulher, tá, gente? Mas eu tenho hum. mulher, tem homem, tem todo mundo. Chega uma moça lá e fala: eu tô com uma dor aqui na escápula, por exemplo, né? Que é a asinha, a famosa asinha. Hum. Imediatamente eu começo a conversar com a pessoa e já perguntar sobre aspectos, talvez, da questão emocional dela que esteja afetando aquele problema que ela tá tendo. Por exemplo, no caso de dúvidas. Essa é uma dor bem característica de quem tá muito em dúvida, tá tendo que decidir alguma coisa. E é batata, gente. Parece bruxaria, mas não é. É batata. Tipo, mas eu acho que qualquer coisa emocional vai se refletir no corpo de alguma forma, né? Sim, você sabe que eu achava que isso era só teoria? Que era assim, tipo, balela, sabe? Isso aí é emocional e tal. E, gente, ser emocional não significa que é mentira.
tá? Que a pessoa tá inventando, não é isso. Hum. Mas que tem atrelado a algo emocional, sim, que está acontecendo na vida dela. Né? Você travar a coluna porque você tá com uma sobrecarga emocional muito grande, por exemplo. Entre tantas outras coisas, tá? Então, por que isso acontece? Deixa eu só ajustar aqui. Por que isso acontece? Resumidamente, o corpo humano é feito de trilhões de células. Tudo em nós tem células. E essas células, elas recebem descargas de estresse, descargas das emoções que você está passando ali. Então, vamos supor que você passou uma raiva muito grande. O órgão que recebe essa carga emocional é o seu fígado. Se você passou por uma tristeza muito grande, o órgão que recebe essa carga emocional é o seu pulmão. Então, essas desordens energéticas que eu falei que dá para ver através do corpo acontecem por causa disso. Então, para você não entrar em colapso e não fundir, os seus órgãos vão meio que como uma orquestra funcionando e liberando as energias para funcionar, para você estar vivo aqui, nossa energia vital. Nossa, agora, essa mulher que estava com derrame facial, qual foi o tipo de tratamento que... Acupuntura e fisioterapia. A clínica era disso. Acupuntura e fisioterapia. Ela colocava as agulhinhas no rosto No rosto? Sim. Em algumas partes do corpo. E também exercício de fisioterapia, né? De fazer assim no rosto, de massagear, de assoprar a bexiga, para voltar à musculatura. Pô, mas deve ser bem interessante, né? A pessoa chega com uma condição até bem... Fisicamente você consegue ver na hora, bater o olho ali e você vê, e você vê aquele resultado, né? Sim, e é incrível, sabe, Felipe? Porque assim, as pessoas, elas nem sabem, na verdade, o que está acontecendo com elas. Elas vão lá porque elas estão com uma dorzinha na lombar, ou uma dorzinha na escápula, ou porque o cabelo está caindo muito, ou porque está com uma enxaqueca. E como o meu atendimento ele é muito personalizado, ele é muito individual, dá para cavar um pouquinho, sabe? Em cada paciente, o que está acontecendo de verdade para a pessoa ter chegado até ali. E o que leva a pessoa no consultório, 99% dos casos, é a ponta do iceberg. É só o que está aparecendo, sabe? É o problema que apareceu ali. Mas embaixo tem muita camada de muita coisa acontecendo. E é para isso que serve o tratamento. Por isso que eu não consigo fazer uma sessão numa pessoa e ela sair de lá 100%. Porque não é assim. Ela não foi num dia que ela chegou naquela situação, né? Então é difícil tirar em um dia também. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.